gente vai colocar os pingos nos is aqui para você, falar de emoção, falar de mentalidade, vamos falar de como eliminar a preocupação com tempo e dinheiro para que você assuma de volta o controle da sua vida. Bom, hoje a gente vai falar sobre quatro sentimentos que aniquilam, literalmente matam, assassinam a sua prosperidade. Para falar sobre isso, eu queria conversar com vocês sobre um fato que aconteceu comigo. Eu estava em São Paulo, eu passei uns 30 dias na casa do meu irmão, eu tinha alguns eventos por São Paulo, ele estava morando em Jundiaí, e eu queria ficar uns dias com a minha afilhada, minha sobrinha, que é também minha afilhada. E eu ficando lá e tal, e alguns dias eu sempre ia lá no ICF, que é a empresa do Roberto Navarro, o Instituto de Coaching Financeiro. E um dia lá no ICF, eu fazendo minhas atividades diárias, eu estava escutando um podcast do Jerônimo Temer, que é um grande amigo, coach. Foi esse cara aqui, ó, Thiago de Mello, PhD. Thiago de Mello. E tanto é, eu gostei tanto do podcast que eu comprei o livro do Thiago para eu ler, tá vendo? Thiago de Mello, podcast. O Thiago, ele é PhD e ele estudou evidências das ciências biomédicas na Bíblia. Durante muitos anos da minha vida, eu era ateu. E aí, eu assistindo essa live do Jerônimo, ele falou uma parada que ficou martelando na minha cabeça. Falou, cara, você gosta de ler best-seller. Agora me fala uma coisa, como é que um livro, há mais de 2000 anos, é um best-seller? É um dos livros mais lidos do mundo e você nunca leu. E eu falei, filho de uma égua, me pegou nessa. Falei, caramba, faz sentido. Se tem um livro que é best-seller há tanto tempo, esse livro deve ter alguma coisa de importante para ensinar. Deve ter algo para ensinar. Então, pela primeira vez, eu me abri para a possibilidade de ler a Bíblia. Aqui, ó. Bíblia Sagrada. Olha que louco. O cara completamente... Na época eu já tinha me aberto, mas vamos colocar assim, mas eu um cara que não acreditava, não acredito em igreja, não sigo nenhuma religião específica. Eu falei, cara, vamos lá. Se eu quero estudar, se eu quero me aprofundar, eu preciso ver o que já falaram. E aí eu fui começar a ler a Bíblia. O que é mais louco? Eu comecei, o Navarro, se você olhar aqui, Navarro recomenda. Eu estava lá no ICF, e aí eu vi que ele tinha Bíblia para vender lá. Eu falei, cara, eu quero uma Bíblia dessa. Eu, Navarro, não, irmão, toma aí, é um presente e tal. Ele me deu a Bíblia, eu falei, legal. E eu comecei a ler, e era engraçado, porque eu ia lendo as histórias, eu ia contando as histórias para a Gabi, pro meu irmão, e eles iam pra caramba, porque eu contava as histórias de uma forma engraçada, uma forma diferente, e eles achavam interessante. Mas beleza. Mas por que eu tô te contando isso? Porque tem muita coisa que eu ensino que as pessoas falavam para mim, ensina na Bíblia, não sei o quê. Eu falava assim, cara, pô, não é possível, achando que eu estava descobrindo um negócio, isso já é falado há tanto tempo. E quando eu comecei a ler, eu identifiquei várias coisas. E é muito louco, porque eu parei aqui no Novo Testamento, eu parei na parte de Lucas, eu nem sei como é que chama esses negócios, tá? E aí, tem uma parte aqui, que é em Lucas 6, 43 a 45. E aí, nessa parábola da árvore e seu fruto, ele fala, não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Pois a cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo. Pois a boca fala do que está repleto o coração. Bom, por que eu li essa passagem aqui para você? E lembrando, nunca me liguei nessas coisas e eu estou vendo tanto de aprendizado desperdiçado que tem aqui dentro, que as pessoas muitas vezes até leem, mas não seguem. Não seguem porque simplesmente não tem uma ferramenta que pode ajudar nesse processo. Qual que é o ensinamento? Você não consegue dar aquilo que você não tem. Você dá aquilo que você tem. Então, se o seu coração, se a sua mente está cheia de raiva, o que você vai dar é raiva. O fruto que você vai dar é raiva. O fruto que você vai colher é raiva. Se a sua mente está cheia de medo, o fruto que você vai colher é medo. Se a sua mente está cheia de ansiedade, o fruto que você vai colher é ansiedade, é preocupação. Você vai estar sempre preocupado. Da mesma forma, se tudo que você carrega na sua vida é culpa,
o que você vai colher é culpa. Então, não, se você está cheio de emoções negativas, se você está cheio de pensamentos negativos, o que você vai colher é pensamentos negativos. Sabe o que eu estou entendendo ao ler esse livro, que está entre os best-sellers há mais de 2000 anos? Que, cara, ele não é um manual para você ir para o paraíso. Isso daqui não é um manual para você ir para o paraíso. Isso daqui é um manual para você ter paz na terra. Se você seguir de verdade e entender, as pessoas se apegam àquilo que é mais fácil. Por exemplo, não se pode, o casamento tem que ser homem e mulher, ou não se pode separar. Por quê? Porque é fácil de entender e é fácil de seguir. Agora, quando você pega uma parada de você dar os frutos, tipo, você colhe os frutos que você planta, né? A sua árvore que tem dentro de você vai colher o que você faz. Não é fácil de entender e muito mais ainda, é difícil de seguir. Então, quando a gente entende que você precisa entender o sentimento, entender o que está dentro de você para que você tenha resultados na vida, isso já estava escrito aqui há 2000 anos. Só que a gente não faz. E aí o que acontece? Há muito tempo eu venho ensinando as pessoas a ter prosperidade, a destravar a sua abundância. E é muito louco porque o que eu faço, basicamente sem saber, o que eu fazia sem saber, era seguir o que estava escrito aqui. Aí às vezes a gente fica apegado não, tem que ir na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quando na verdade o que você precisa é só seguir, entender e seguir aquilo ali. E hoje eu vou falar sobre os 4 sentimentos que estão travando a sua prosperidade. São 4 sentimentos que fazem com que você fique num ciclo, que você se torne uma árvore de frutos ruins. Não porque você quer, mas simplesmente porque foi plantado de geração em geração. Foi plantado pelos seus pais, foi plantado pelos seus professores, foram plantado pelos seus avós, pelos seus irmãos mais velhos, pelos seus tios, ou seja, pelo seu ambiente. Foi plantado em você uma série de padrões, uma série de sementes, porque nós somos sementes do meio. Então, aquelas sementes foram plantadas e não importa o que eu faça, aquilo está dentro da minha mente já. Eu não consigo mudar. E essas 4 emoções, o medo, a ansiedade, a raiva e a culpa, eles atingem diretamente a sua prosperidade. Porque, como falou Jesus nessa passagem que eu passei para vocês aqui de Lucas, você gera os frutos que você planta. Você não consegue dar aquilo que você não tem. Vamos começar pelo medo. Olha só. O medo, ele geralmente se esconde atrás de uma motivação. Vou te dar um exemplo. A própria religião usa muito medo, né, para poder te manter na linha. E qual que é o problema do medo? Ele se esconde como motivação. Se eu não tiver medo, eu vou fazer burrada. Quando na verdade não é isso. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Se eu tiver medo de ficar pobre, eu vou me esforçar para ser rico. Esse é o nosso pensamento. Se eu tiver medo de ir para o inferno, eu não vou fazer coisas ruins. Se eu tiver medo disso, eu não faço aquilo. Quando, na verdade, o medo só paralisa. Quer ver? Sabe qual que é a melhor forma de você matar um monte de gente? Joga fogo num teatro. As pessoas vão entrar em pânico. As pessoas não vão racionalizar. As pessoas vão entrar em loucura e vai ligar o foda-se para todo mundo, vai sair atropelando e morre todo mundo. Então, o que a gente precisa entender é que o medo, ao contrário de motivar, ele paralisa. O medo te paralisa. Por que você não faz os seus projetos? Por que você não tira a sua empresa do papel quando você quer ter uma empresa? Você quer empreender, mas você não tira do papel? Por quê? Porque você tem medo. Você quer se manter na zona do conforto. O medo paralisa. Por que a gente não consegue, por exemplo, digamos, o pessoal, há tanto tempo eu falo de vir para a internet, desde 2014, eu falo que ou você está na internet, ou daqui a pouco você está passando fome, desempregado. Falo isso desde 2014. Por que as pessoas, às vezes até empreendedores que eu mentorei diretamente, pessoas que pagaram muito dinheiro para mim, a hora que eu falava para ele, faz isso aqui que vai dar certo, a pessoa travava e não fazia. Por causa do medo. É o medo de não dar certo, é o medo de fracassar, é o medo de não funcionar. Então, o medo, ele na verdade, a gente acha que ele é um motivador,
quando na verdade ele trava a gente, ele gera pânico. Então, olha só, se a gente fizer e deixar que o medo tome conta da gente, o que vai acontecer? A gente vai ficar paralisado. O medo paralisa. Então, essa é a primeira lição. O medo aniquila a sua prosperidade porque ele te paralisa. Ele te impede de colocar no papel projetos que você sabe que dariam certo. Mas que por medo interior, por sentimento de incapacidade, porque eu não sou capaz, eu não consigo fazer. Segundo sentimento, ansiedade. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a ansiedade. A ansiedade é sinônimo de preocupação. E preocupação é o quê? É se preocupar com uma coisa. É eu me ocupar de algo que ainda não aconteceu e drenar a minha energia. Então, o que a ansiedade faz? Ela tumultua a sua mente. Ela drena a sua energia. Por que a ansiedade aniquila a sua prosperidade? Porque você fala, não, mas se eu não me preocupar, eu não vou fazer. É errado. Se preocupar por se preocupar só ocupa a sua mente e não gera resultado. Se planejar, sim. Planejamento é diferente de ansiedade. Ansiedade é uma coisa, só gera sensações ruins. Planejamento é outra. Então, a ansiedade, ela trava você. Vou te dar um exemplo, ela tumultua a sua mente, ela confunde. Vou te dar um exemplo. Quero fazer concurso, vou fazer uma prova. Quem aqui já fez prova, sabia a matéria e na hora da prova deu branco? Quando saiu do local da prova, lembrou da questão. Seja concurso, seja prova de faculdade, seja prova de colégio. Quem que já aconteceu isso aqui? Já aconteceu isso com você? Você, na hora, você tá indo bem, tava lá, você tá indo bem, ó, a Jaciara, eu. Na hora da prova dá um branco. Por que isso acontece, galera? Pelo seguinte, a sua mente, ela é igual um músculo. Por exemplo, você sairia para jogar futebol, digamos que você fosse fazer uma partida de futebol. Você sairia correndo, tipo, você mora a 20 quilômetros do campo. Você iria pro dia do jogo correndo? Provavelmente não, né? Mas a gente faz isso no concurso, quando vai fazer uma prova. Quando você fica ansioso, pensando no que vai acontecer, tentando relembrar, estudando, se esforçando, o que você está fazendo é gastando o músculo do seu cérebro. Aí, quando chega a hora da prova, você gastou tanta energia preocupado, você gastou tanta energia com a ansiedade que o seu cérebro dá branco. Porque o seu cérebro, primeiro, está cansado. Segundo, ele quer economizar energia. E quando ele quer economizar energia, ele apaga. Então, a ansiedade, ela faz isso com a gente. Ela tumultua, ela confunde a nossa mente. Quando passa, você pega e relembra, porque o seu cérebro relaxa. Então, o que acontece? A ansiedade, ela usa o hormônio do estresse, né? O cortisol. Quando o cortisol entra na corrente sanguínea, a gente concentra as nossas energias em lutar ou correr. Lutar ou correr, ele tira algumas funções do nosso corpo, como, por exemplo, a memória funcional, que é a memória que você utiliza para fazer a prova. Então, quando você está ansioso, isso acontece. Isso acontece também nos negócios. Quando você, por exemplo, chega numa reunião de negócio, você se planejou para falar tudo, mas você está ansioso, não sabe o que vai acontecer. E por que acontece a ansiedade? Por conta do medo, por conta da insegurança, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir. E aí o que acontece? Você fica ansioso, esses sentimentos se acumulam, quando você chega na reunião, você esquece de falar o que é importante, muitas vezes você não fecha um contrato, porque você não falou aquilo que era o principal. Isso é tudo formas da sua mente de sabotar. Então essas emoções, elas vão te atrapalhando, por isso que são os sentimentos que aniquilam a sua prosperidade. Então vamos lá, galera. Primeiro, o medo, porque o medo paralisa. Segundo, a ansiedade, porque a ansiedade é você se preocupar de algo que pode ou não acontecer. Consequentemente, você gasta energia desnecessariamente. Você vive alternando entre passado e futuro. Passado porque você lembra de coisas que aconteceram e futuro porque você fica antecipando coisas que podem ou não acontecer. Normalmente, a ansiedade é gerada por um dos nossos sabotadores mais perfeccionistas, que é o insistente. O insistente é um dos sabotadores, ele faz isso com a gente. Terceiro sentimento,
Raiva. A raiva é você julgar. Acontece o quê? Eu tenho uma expectativa sobre uma pessoa. Eu tenho uma expectativa sobre uma situação. Eu tenho uma verdade a qual eu sigo. Quando alguém não se encaixa a essa verdade, o que acontece? Isso me gera raiva. E a raiva, ela engana, porque muitas vezes ela é o combustível para a gente fazer algo. Então, por exemplo, todo mundo fala para você que você não vai dar certo. Aí você fica com raiva e fala assim, também eu vou provar para essas pessoas que eu vou dar certo. E você vai lá e faz. Mas sabe qual que é o problema da raiva? Ela não gera satisfação. Quando você vai lá e faz, depois ela gera um vazio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que a gente precisa entender? A nossa mente, ela até mais ou menos, durante toda a nossa vida, ela está absorvendo informação, mas durante a boa parte da nossa infância, a gente está com o nosso subconsciente completamente aberto. E ele é uma esponja. Ele absorve a realidade que a gente observa das outras pessoas. E o que ele faz? Ele vai criando padrões. Eu vou criando padrões de tomada de decisão que vão falando para mim. Isso é o mundo. Se eu fizer isso, acontece isso. Se eu fizer aquilo, acontece aquilo outro. E ele vai criando esses padrões baseado no que você vê, no que você experimenta e no que você imagina. Essa combinação de fatores cria a realidade que você acredita. Vou te dar um exemplo. Se eu vivi na pobreza, eu nasci na favela, eu não tinha saneamento básico, todo mundo ao meu redor, ou morria cedo, vítima de violência, ou se transformava em bandido, ou passava o resto da vida pobre. Qual que é a realidade que eu acredito? Eu tenho duas opções. Ou eu acredito que para ter sucesso, para vencer na vida, eu tenho que virar bandido, porque as outras pessoas são más, e é isso que vai sendo falado para mim. Não, nós somos injustiçados, a vida é injusta. Se você quiser ter sucesso, você precisa roubar, os ricos são ruins, você tem que roubar deles para você poder ter sucesso. Ou então você acredita, não, você tem que ser honesto, você aprende lá pela sua educação lá na favela, que você tem que ser honesto, você vai ganhar pouco, mas você é pobre, mas sou limpinho, você vai ser feliz. E esse padrão que é instalado faz você acreditar que essas são as alternativas que você tem. Isso está instalado lá, foi o que você viu, eu acredito naquilo que eu vi. Isso é automático, você não pensa para entender isso. E para você fazer diferente é um caminho muito longo, que eu vou explicar lá dentro da jornada da abundância, como é que você faz para ir por outro caminho, para sair desse padrão que você criou. Mas existe esse padrão. Eu tenho esse padrão, a realidade que eu vejo é diferente da realidade que você vê, por isso os nossos resultados são diferentes. A realidade que eu vejo é diferente da realidade que você vê. Quando eu venho aqui passar esse conhecimento para você, o que eu estou passando é a realidade que eu enxergo, que não necessariamente você vai absorver e você vai aceitar. Tanto é que tem 2000 anos que está escrito muita coisa aqui, e o mundo ainda não segue, ainda não entende. Porque a gente tem um padrão que bloqueia. Então, quando chega alguma coisa na minha mente diferente do que eu acredito, isso gera em mim um desconforto. Ou eu bloqueio, ou eu barro, ou eu, vamos dizer assim, ou eu tenho que martelar muito na minha cabeça para eu poder entender e mudar aquela minha visão de mundo. Tem que acontecer uma experiência muito forte, uma dor muito grande, uma emoção muito grande, ou tem que acontecer algo muito diferente para eu virar essa chave e mudar a forma de pensar. Tudo que eu faço é reflexo da minha programação. Vou repetir, isso é importante. Tudo que eu faço é reflexo da minha programação. Todos nós, no nosso interior, somos amor. Amor incondicional. A gente faz as coisas por amor, a gente faz as coisas porque nós queremos ser amados, nós queremos ser reconhecidos. Tudo que a gente faz é em prol da gente ser reconhecido. Só que a minha programação, o que foi instalado na minha mente quando eu era criança, pelas coisas que eu vi, pelas coisas que eu vivi, vão determinar a forma como eu encaro que eu vou ter esse reconhecimento, que eu vou ter esse amor, que eu vou fazer a minha parte no mundo. Tem um livro que chama
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E ele conta a história de um assassino americano, se eu não me engano é Al Capone, que no leito de morte dele lá, ele trocando tiro, ele deixou uma carta dizendo que era um absurdo, que ele era injustiçado, que ele nunca fez mal a ninguém, e tal, que ele tinha um coração bom, sendo que esse cara, ele matava para ver o tombo. Só que na cabeça dele, ele só fazia o bem. Então, o que a gente tem que entender é que na cabeça dessas pessoas, elas fazem o bem. Quando você entende isso, você, eu, todos nós somos reflexos da nossa programação. Não tem como nós tomarmos decisões diferentes daquelas que nós tomamos. Tudo é perfeito do jeito que é. Quando você entende isso, e eu levei muito tempo para entender isso, não sei se você vai entender de primeira, mas quando você entende isso, você percebe que você ter raiva da outra pessoa não faz sentido. Porque por mais que ela tenha feito algo horrível com você, ela só estava agindo baseado nos padrões que estão instalados na mente dela. Na cabeça dela, ela estava fazendo bem. Mesmo que esse bem seja te agredir, mesmo que esse bem seja fazer algo, atentar contra a sua vida, mesmo que esse bem seja matar alguém. Na cabeça dela, aquilo faz muito sentido. E aí a gente precisa entender uma coisa importante. A raiva, ela vem de uma expectativa que não foi atendida. Então, eu tenho uma visão de mundo. A minha esposa tem outra visão de mundo. Eu aprendi coisas que ela não aprendeu. Eu tenho necessidades que ela não sabe. E ela tem necessidades que eu não sei. Então, por exemplo, quando minha mãe engravidou, ela achou que ela queria uma menina. Quando ela viu a ultrassom, instantaneamente, involuntariamente, veio aquele sentimento de frustração. Eu, como feto, já estava com o meu sistema nervoso sendo formado. Aquela informação me gerou um sentimento de rejeição. E esse sentimento veio sendo reforçado ao longo da minha vida. E toda vez que a minha esposa não queria fazer algo para mim, não queria, por exemplo, eu queria namorar, queria lá levar os coelhos, e ela não queria. Eu me sentia rejeitado. E eu ficava com raiva. Por que vinha essa raiva? Não vinha por conta da minha mulher, porque eu entendia racionalmente ela. Racionalmente, eu entendia que ela tinha todo o direito de não estar afim naquele momento e não tinha por que eu ficar com raiva. Mas o padrão emocional que estava girando no meu coração, na minha mente subconsciente, era o padrão de eu sou rejeitado. E esse padrão fazia com que eu ficasse com raiva. Olha só que louco. Consequentemente, a gente brigava. Então, entenda, a raiva, ela vem quando uma expectativa, por exemplo, eu não queria ser rejeitado. Então, quando essa minha expectativa de não querer ser rejeitado não era atendida, isso me gerava raiva. Eu só consegui acabar com esse sentimento e reduzir as brigas de casal o dia que eu voltei nesse padrão emocional de rejeição e limpei esse padrão e tirei essa raiva que eu sentia da minha mãe por ela querer menina. Essa raiva que eu sentia das meninas da escola quando eu era muito baixinho e elas não queriam dançar comigo. A raiva que eu sentia quando uma namorada não quis reatar um namoro. Então, só depois que eu limpei essa raiva do meu coração é que eu pude viver o meu sentimento hoje. E aí entra aquela questão, você colhe aquilo que você planta. Mas olha que louco, no começo da sua vida não foi você que plantou. Você não entendia, você era uma criança. Só que isso vai se tornando ao longo da vida uma série de padrões que só vão acumulando. E isso vai fazendo para você um inferno na terra. Jesus já dizia, vamos lá, está na mesma página, Lucas 37, 38, ó. Não cabe ao discípulo julgar o próximo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida. Calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usar para medir o seu próximo, essa mesma será usada para te medir. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que
O que você colhe é aquilo que você planta. Quando você julga alguém, você está julgando, na verdade, você mesmo. Porque você está julgando o padrão mental que está instalado em você. A raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Durante muito tempo, eu guardei raiva, rancor de um garoto que lá na época que eu era promotor de boate, lá atrás, 17 anos, ele armou para mim. Durante muito tempo eu sentia muita raiva. De lembrar, eu chorava de raiva. Eu tinha ódio. Eu ficava só pensando na vingança. E aquilo ia me consumindo, me corroendo por dentro. Quando você vem e entende que a raiva é um veneno que você está tomando, baseado no seu padrão mental antigo, de coisas que você foi vivendo e foi acumulando, e você passa a observar e a impedir que esses padrões continuem, e quando você sente raiva, você pergunta, não a raiva de quem você está sentindo agora, mas de onde está vindo essa raiva? Qual que é a emoção que trouxe? Qual foi a primeira vez que você sentiu esse sentimento? Qual foi a primeira vez que eu senti essa raiva? Quando eu venho e volto nesse padrão, qual foi a primeira vez que eu senti essa raiva? A coisa muda. E aí, você começa a virar chave para outras coisas. Por que você não consegue perdoar? Porque você não consegue se libertar dessa emoção? Porque ela vem acumulada de um padrão anterior. É como se você pegasse aquela árvore que dá maus frutos e ao invés de cortar a raiz, você corta os galhos esperando que a árvore morra. É isso que você faz quando você tenta perdoar superficial, quando você perdoa hoje. Só que, na verdade, 99% dos nossos problemas estão em um perdão do passado que nós não demos para os nossos pais, para os nossos irmãos, para as pessoas que estavam lá na nossa infância. Porque aquela árvore que você plantou lá atrás, aquela emoção, aquele sentimento, aquela raiva da sua mãe e do seu pai lá atrás, fizeram com que hoje você não consiga ter os resultados que você tem. Bom, essa é a terceira emoção, a raiva. Então, a raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. A última emoção que a gente traz, e as duas são muito parecidas, a raiva, ela vem do terceiro, né? É o que eu sinto de um terceiro. E a culpa é a mais traiçoeira de todas. Das quatro, e isso é muito louco, porque tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu aprendi no processo de terapia, quando eu comecei a estudar sobre a hipnoterapia. Eu aprendi isso que eu estou falando para vocês. E é muito louco, porque depois, quando eu fui ler os versículos, eu vi que, cara, tem muito a ver. As coisas funcionam, estão muito encaixadas. Por isso que a hipnose é tão forte, por isso que ela gera tanto resultado. Porque ela consegue fazer com que você resolva esses problemas que conscientemente você não consegue. E a culpa é pior, exatamente. Por que a culpa é pior? Ela é mais traiçoeira. Porque a culpa, ela é uma emoção pós-fato. Ela é uma emoção que vem do passado. Eu tomei uma decisão e agora eu me arrependo. Se eu tivesse feito assim, isso não teria acontecido. Se eu tivesse feito assado, aquilo não teria acontecido. E aí o que acontece? Quando a gente vem e traz esses pensamentos, quando a gente vem e acumula e sente essa emoção, a gente se aprisiona. E sabe o que é mais louco? A culpa, ela é uma prisão na nossa mente. Ela aprisiona a nossa mente. A culpa é a pior de todas as emoções. Porque vamos entender o seguinte. Se eu sou culpado, eu mereço ser punido. Certo? Vou dar um exemplo para você. Digamos que eu assaltei um banco. Cheguei lá no banco, me pegaram, me prenderam. Em flagrante. Fui pro júri, fui pro juiz, o juiz me declarou culpado. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser punido, certo? O que é punido? Eu vou pra cadeia. Só que até essa punição, até esse roubo, tem uma hora para acabar. Tem uma hora que eu pago a minha pena. Por que você tem que se martirizar e tem que se punir tanto? E aí vamos entender o seguinte, como é que a gente pune a culpa? Olha só, se eu sou culpado, eu tenho que ser punido. Se eu tenho que ser punido, significa que eu não mereço. Se eu não mereço ser um sucesso.
Por isso eu devo ser castigado. Por isso eu devo evitar o sucesso. Se eu não mereço ser um sucesso, eu devo ser castigado. Eu devo ser punido. Então, a culpa, ela faz com que você esteja o tempo todo se punindo. A sua mente está o tempo todo se punindo. Enquanto você aceitar a culpa no seu coração, enquanto ela estiver escondida lá no seu subconsciente, e é muito louco, porque às vezes você lembra das culpas de hoje, mas muitas vezes você não lembra da culpa que você sente lá do passado, de uma briga que você teve com seu irmão, de uma coisa que você falou para os seus pais, você nem lembra, mas ela está lá instalada na sua mente subconsciente. Enquanto você não resolve, enquanto você não perdoa todos os seus erros, e quando é perdoar não é da boca para fora, é uma simples palavra. Vamos lá. Qual que é o apagador de todos esses sentimentos? Qual que é a chave que resolve tudo isso aqui? O perdão a si mesmo e às outras pessoas. Quando eu perdoo, e é engraçado porque quando eu falo assim, eu tenho que perdoar o meu pai, eu tenho que perdoar a minha mãe. Na verdade, eu estou me perdoando por ter me deixado levar pelos fatos. Eu estou me perdoando por ter me deixado agir daquela forma. Tudo isso que eu estou falando aqui, todos esses sentimentos estão diretamente ligados ao seu resultado financeiro. Diretamente, não se engane. Diretamente. Vou te dar um exemplo. Eu sentia culpa pelo meu pai trabalhar demais. Eu sentia culpa pelo meu pai ser infeliz. Porque meu pai repetiu a vida inteira pra gente que se você... eu trabalho para dar uma vida melhor para vocês. Eu sou infeliz no meu trabalho, mas eu trabalho para dar uma vida melhor para vocês. Qual era a culpa o que aquela criança entendeu? A minha criança entendeu. O que eu entendi como criança? Que eu era o culpado do meu pai ser infeliz, porque ele fazia de tudo. Só que o que a gente precisa entender? E aí é que está o negócio. Eu tenho que perdoar não o meu pai por ele trabalhar demais, ser infeliz e falar que faz isso por mim. Não, eu tenho que perdoar a mim. Porque eu interpretei... Meu pai, ele tinha a escolha dele, ele escolheu fazer aquilo. Não cabe a mim julgar. Quando eu culpo o meu pai e me culpo por estar fazendo, digamos, por ele estar vivendo a vida dele, o que eu estou fazendo é julgando ele. Quando eu julgo meu pai, eu considero que eu sou superior. Toda vez que você julga alguém, você está se considerando superior àquela pessoa. Isso gera um desequilíbrio. Toda vez que você julga os seus pais, toda vez que você fala, minha mãe deveria ter cuidado de mim, minha mãe não deveria ter me abandonado. Teve um caso que eu tratei de depressão de uma aluna. Ela tinha depressão há muitos anos. E quando a gente foi trabalhar, eu voltei na infância dela, a gente voltou conversando, fazendo o processo, e ela viu que o que estava causando era uma raiva que ela sentia da mãe dela ter dado ela para adoção. Quando eu julgo a minha mãe, porque ela me deu para adoção, aquilo me gera um sentimento de abandono, aquilo me gera uma raiva, e ela sofreu a vida inteira dela por isso. Ela não conseguia ganhar dinheiro, ela vivia se sabotando, ela não conseguia fazer. E aí o que acontece? Quando eu venho e julgo ela, quando ela vinha e julgava a mãe dela, o que ela estava julgando? Ela estava julgando que ela era melhor que a mãe dela. Porque eu não faria isso com a minha filha, eu sou melhor que a minha mãe. Só que ela não tinha. E aí é que tá, a Veranice perguntou, e quando é o marido? A gente faz como? Vamos lá. Vamos entender o ensinamento anterior. Ensinamento anterior. Nós somos reflexos da nossa programação. Vamos entender o seguinte. Ele não faz querendo te fazer mal. Aquela mãe deu ela para adoção, você pode ter certeza, como um ato de amor. Porque ela não se sentia capaz de criar aquela criança. Ela não se sentia capaz. Então, ela, na cabeça dela, pela programação dela, pela vida que ela teve, pelo que ela acreditava, ela doar aquela criança para adoção era a melhor coisa a se fazer. E no processo terapêutico, o que a gente faz? A gente consegue
trazer para a pessoa, a própria pessoa, eu sou só um guia, eu sou só um GPS, eu faço com que a própria pessoa enxergue o motivo por trás daquele ato, porque tudo que a gente faz é baseado em amor. Existe um amor ali por trás, existe um motivo por trás. Quer dizer que você tem que concordar com o ato? Não. Quer dizer que você tem que gostar da pessoa por causa disso? Não. Mas você tem que entender que ela é reflexo da programação dela e ela não tinha como agir de forma diferente. Porque na programação dela, aquela era a melhor decisão que ela podia tomar. E a mesma coisa acontece com você. Quando você se culpa, o que você está fazendo é se arrependendo de algo que não tem como você consertar. Você está vivendo no passado. Quando você vive no passado, você não vive o presente. E as coisas acontecem no presente. Então, quando você fala assim, mas o mais difícil é me perdoar. Cara, você, com o conhecimento que você tinha, com a viver, digamos, com a experiência que você tinha, com a programação que você tinha, você não tinha como ter agido diferente. É isso que precisa entrar na sua cabeça. Tudo foi perfeito do jeito que foi. Quando você entende, quando essa chave vira, e gente, isso pode ser assim, rápido, ou isso pode ser demorado. No processo terapêutico, isso acontece assim. Literalmente. E quando isso acontece de dentro para fora, a sua vida muda. Você experimenta paz. Você experimenta tranquilidade. Você consegue viver no presente. Você elimina a preocupação com o dinheiro. Você elimina a preocupação com o tempo. Eu quero te contar uma história. O milionário Zen, um japonês que fala muito, ele tem um livro que chama Happy Money. Ele fala o seguinte, ele contou a história seguinte para exemplificar a preocupação com o dinheiro. Contou a história seguinte, ele chegou num cliente dele, ele é coach de pessoas, e perguntou o seguinte, cara, você se preocupa com o dinheiro? Aí o cara falou assim, me preocupo, pra caramba. Aí ele falou assim, tá, o que precisaria acontecer para você não se preocupar com o dinheiro? Era um empresário muito rico, era um empresário que faturava muito, que ganhava muito dinheiro, mas gastava muito dinheiro. Ele falou assim, cara, para eu eliminar a preocupação com o dinheiro, eu tinha que ter 1 milhão na minha conta. Aí ele falou, tá certo. Aí foi atrás de um outro cliente que tinha 1 milhão na conta. E chegou para esse cliente que tinha 1 milhão na conta, e perguntou assim, cara, você se preocupa com dinheiro? Aí o cara, claro que eu me preocupo. Pô, mas você tem 1 milhão na conta? O que precisaria acontecer para você não ter preocupação com dinheiro? Para não ter preocupação com dinheiro, eu precisava ter um jato. Porque eu corro muito risco andando de carro e tal, e com o jato as coisas iam funcionar melhor. Tá bom. Aí foi atrás de um outro cliente que tinha um jato e tinha 1 milhão na conta. Aí chegou nesse cara e falou, cara, vem cá, você se preocupa com dinheiro? Aí ele falou, cara, me preocupo pra caramba. Ele, interessante. Mas você zerou a vida, você tem jato, você tem empresa próspera, você tem um tanto de coisa, por que você se preocupa com dinheiro? Eu falei assim, cara, é o seguinte, o meu jato só tem 6 lugares. E se acontecer alguma coisa e eu tiver que viajar e fugir do país, eu não consigo salvar toda a minha família, não cabe todo mundo dentro do jato. Eu preciso de um jato maior. Se eu tivesse um jato maior, eu não me preocuparia com dinheiro. Qual que é a moral da história, galera? A preocupação com dinheiro não está aqui. Está aqui. Quando você elimina o medo, a ansiedade, a raiva, a culpa, quando você entende qual que é o padrão mental de emoções negativas, qual que é a árvore que está plantada na sua vida, que está gerando os frutos e que está te gerando essa preocupação, essa ansiedade, esse estresse que mata pessoas novas, que impede que as pessoas sejam felizes, que separa famílias. Quando você entende que essa preocupação não está relacionada ao quanto você ganha,
e sim a forma como você enxerga a vida e a forma como a sua mente está programada para enxergar todas essas coisas, todas essas emoções, você percebe que você não precisa se preocupar com dinheiro. Que o dinheiro é igual ao ar. Você respirou, você tem. Você precisou, é só você puxar. E você não precisa nem pensar. Quando você está com a programação correta, quando você tem uma programação de abundância, quando a sua mente está livre dos muros da escassez, dessas 4 emoções, esses 4 sentimentos que aniquilam a sua prosperidade, você não precisa pensar. Você simplesmente respira. Você faz, é automático. Não sofre. Você só sofre para respirar se você está disfuncional. Se o seu organismo está lesionado. Mas, se o seu corpo está funcionando corretamente, você precisou de ar, você respira. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Quando você entende o jogo, quando você entende como a sua mente funciona, o dinheiro ele vem de forma natural. Ele vem sem sofrimento. E ele vem em abundância. É isso que a gente faz na jornada da abundância. Por isso que eu faço essa fase de preparação. Os pingos nos is é para te preparar, é para você entender, preparar o conteúdo para que você possa entender o que vai acontecer na sua vida a partir do momento que você passar pela jornada da abundância. O que você pode esperar, o que a gente vai construir lá. Então, o que a gente precisa entender? Nós precisamos perdoar. Porque quando a gente não perdoa, quem não perdoa, pune a si mesmo. E aí o que a gente precisa entender? Não é errado pensar em dinheiro. Não é errado você querer ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida abundante. Errado é o valor que você atribui a isso. É o padrão emocional que está instalado dentro desse processo. Então, entendendo isso, a gente consegue alcançar o nosso sucesso, a nossa prosperidade. Um grande beijo e a gratidão a todos vocês.